Olha, mês passado eu atendi 2 pacientes no mesmo dia, ambos com 65 anos, ambos preocupados com a próstata. O primeiro me disse: Doutora, eu me masturbo todos os dias há décadas. Será que estraguei minha próstata? O segundo me confessou: Doutora, eu praticamente parei com isso há anos. Estou protegido, certo? Quando fiz os exames nos dois, os resultados me surpreenderam. E sabe o que mais me impressionou? A maioria dos homens não faz ideia do que realmente acontece com a próstata ao longo do tempo, dependendo da frequência. Um deles estava com a próstata em excelente estado. O outro tinha inflamação crônica e sinais precoces de problemas sérios. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que acontece com sua próstata quando você se masturba todos os dias durante meses, anos, até décadas. E também vou te mostrar o que acontece quando você para completamente. Porque a verdade sobre frequência e saúde prostática não é o que você imagina. Meu nome é a doutora Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 12 anos cuidando da saúde masculina. E olha, se tem uma pergunta que eu ouço quase toda semana no consultório é essa: Doutora, com que frequência é saudável? E a resposta honesta? Não existe um número mágico universal. Cada corpo é diferente. Cada idade traz necessidades diferentes. Cada homem tem seu próprio equilíbrio. Mas o que eu posso te mostrar, baseado em ciência e em anos de experiência clínica, é o que acontece com sua próstata em diferentes cenários de frequência ao longo do tempo. E te adianto uma coisa: os resultados vão te surpreender. Tanto para quem acha que está exagerando, quanto para quem acha que está se protegendo evitando. Então fica comigo até o final, porque você vai descobrir coisas sobre seu próprio corpo que podem mudar completamente sua perspectiva. Agora me diz nos comentários, sem julgamento nenhum, qual é sua frequência? Diária? Semanal? Raramente? Quero saber. Antes de eu te mostrar o que acontece com a próstata ao longo do tempo, preciso quebrar um mito que causa sofrimento desnecessário em milhões de homens. O mito é esse: existe uma frequência ideal, um número certo, uma regra universal que todo mundo deveria seguir. E a verdade? Isso não existe. Olha, eu tenho pacientes de 70 anos que se masturbam 4, 5 vezes por semana e estão com a próstata impecável, energia boa, vida sexual ativa. E tenho pacientes de 60 que fazem 1 vez por mês e também estão perfeitamente saudáveis. O que os estudos científicos mostram é uma tendência, não uma regra absoluta. Aquele famoso estudo de Harvard que eu sempre cito, ele mostrou que 21 ejaculações por mês ou mais estava associado a menor risco de câncer de próstata. Mas isso não significa que quem faz menos está condenado, nem que quem faz mais está garantido. A variação individual é enorme. Depende da sua idade, dos seus hormônios, da sua saúde geral, dos medicamentos que você toma, do seu nível de energia, até do seu estado emocional. Tem uma diferença crucial que você precisa entender: desejo natural versus compulsão. Se você se masturba diariamente porque seu corpo pede, porque você sente desejo genuíno, porque te traz prazer e bem-estar, isso é uma coisa. Mas se você faz diariamente de forma compulsiva, mecânica, sem prazer real, só por ansiedade, tédio ou hábito vazio, isso é outra coisa completamente diferente. O primeiro é saudável. O segundo pode ser sinal de outros problemas emocionais que precisam de atenção. Então tira essa pressão de você. Não existe frequência certa universal. Existe a frequência que funciona para o seu corpo, na sua fase da vida, com a sua saúde. Você já se sentiu culpado pela sua frequência? Achando que era de mais ou de menos? Me conta nos comentários. Agora vamos ao que realmente interessa. O que acontece com sua próstata quando você se masturba todos os dias? Vamos começar pelo curto prazo, as primeiras semanas e meses. Nos primeiros 1 a 3 meses de masturbação diária, o que acontece na próstata? Primeiro efeito: limpeza prostática regular. A próstata está constantemente produzindo fluido. Quando você ejacula todos os dias, você está esvaziando esse reservatório regularmente. É como manter os canos da casa fluindo. Não acumula, não entope, não estagna. Isso é bom. Reduz o risco de inflamação, mantém a circulação ativa na região, ajuda a eliminar substâncias que poderiam causar problemas se ficassem acumuladas. Segundo efeito: possível irritação inicial se a técnica não for adequada. Se você está usando muita força, fazendo sem lubrificação, apressando o processo, a próstata pode ficar levemente irritada nos primeiros tempos.
Você pode sentir um desconforto vago, uma sensação de peso na região pélvica. Mas olha, isso não é por causa da frequência diária em si, é por causa da técnica inadequada. Se você faz com gentileza, lubrificação, sem pressa, a próstata responde bem. Como saber se seu corpo está respondendo bem à frequência diária? Sinais positivos. Você se sente relaxado depois, dorme melhor, tem energia durante o dia, não sente desconforto na região pélvica, o fluxo urinário está normal. Você ainda sente prazer genuíno. Sinais de alerta de que pode estar exagerando. Cansaço constante, queda de energia que não melhora, desconforto ou peso na região pélvica, dificuldade de manter ereção, perda do prazer, virou mecânico, irritabilidade. Se você tem os sinais positivos, seu corpo está dizendo, está bom assim. Se tem os sinais de alerta, precisa ajustar. Como você se sente depois de se masturbar? Relaxado e bem ou cansado e vazio? Me conta nos comentários. Agora vamos ver o que acontece quando você mantém a masturbação diária por um período mais longo, de 6 meses a 1 ano. Nessa fase, os efeitos na próstata começam a se consolidar. E aqui é onde a diferença entre técnica adequada e inadequada fica ainda mais clara. Se você está fazendo com técnica correta, gentileza, lubrificação, sem pressa, com presença, a próstata tende a se manter saudável. Estudos mostram redução consistente de marcadores inflamatórios, melhor circulação na região pélvica e manutenção da função prostática. Eu tenho um paciente de 68 anos que se masturba diariamente há décadas. Nos últimos exames, a próstata dele estava do tamanho ideal para a idade, sem inflamação, PSA dentro da normalidade. Por quê? Porque ele faz com cuidado, com consciência. Mas se você está fazendo de forma compulsiva, mecânica, com técnica agressiva, é nessa fase de 6 meses a 1 ano que os problemas começam a aparecer. A próstata pode desenvolver inflamação crônica de baixo grau, você pode começar a ter sintomas urinários, jato mais fraco, necessidade de acordar de noite, pode sentir fadiga persistente. A grande questão nesse período é: isso virou uma rotina saudável ou uma dependência? Rotina saudável é quando você faz porque quer, porque seu corpo pede, porque traz bem-estar. Você consegue pular um dia sem ansiedade, sem desconforto. Você ainda sente prazer genuíno. Dependência é quando você precisa fazer, quando fica ansioso se não faz, quando perdeu o prazer, mas não consegue parar. É quando afeta seu trabalho, seus relacionamentos, sua energia. Se você está na rotina saudável há meses, continue. Seu corpo está se beneficiando. Se você está na dependência, pode ser hora de procurar ajuda profissional. Não porque masturbação é ruim, mas porque compulsão é sempre sinal de algo mais profundo. Há quanto tempo você mantém sua frequência atual? Meses? Anos? Décadas? Comenta aqui. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. O que acontece com a próstata quando você se masturba diariamente por anos, até décadas? E aqui é onde a ciência traz notícias surpreendentemente boas, se você está fazendo da forma correta. Lembra daquele estudo de Harvard que acompanhou mais de 30 mil homens por quase 20 anos? Os resultados de longo prazo mostraram algo impressionante. Homens que mantiveram frequência alta de ejaculação ao longo de décadas tiveram redução significativa no risco de desenvolver câncer de próstata. Não é garantia absoluta, mas é uma proteção real e mensurável. Agora, vamos falar do que eu vejo na prática clínica. Tenho pacientes na faixa dos 70, 75 anos, que mantiveram masturbação diária, ou quase diária por 40, 50 anos. E muitos deles têm próstatas surpreendentemente saudáveis para a idade. Mas, e esse mas é crucial, eles fizeram algumas coisas certas ao longo do caminho. Primeiro, adaptaram a técnica conforme envelheciam. Aos 70, não fazem com a mesma força e velocidade de quando tinham 30. Ficaram mais gentis, mais conscientes. Segundo, usaram lubrificação consistentemente, especialmente depois dos 50, 60 anos. Terceiro, mantiveram exames regulares. Masturbação frequente não substituiu acompanhamento médico. Agora, o outro lado da moeda. Também vejo homens que mantiveram frequência diária por décadas, mas desenvolveram problemas. E sabe o que descobri? Na maioria dos casos, não era a frequência o problema. Era a técnica agressiva, a compulsão, a desconexão emocional. Um paciente de 72 anos desenvolveu condicionamento severo. Só conseguia ejacular com pressão extrema que usava há 40 anos. Isso criou problemas na função sexual,
dificuldade com parceiras, até lesões físicas. Então a mensagem de longo prazo é clara. Frequência diária pode ser saudável por décadas, mas só se vier acompanhada de técnica adequada, adaptação às mudanças do corpo e consciência. Qual sua idade e há quantos anos você é sexualmente ativo? Me conta nos comentários. Agora vamos falar do outro extremo, porque para você entender completamente o quadro, precisa ver os dois lados. O que acontece com a próstata quando você raramente se masturba ou para completamente por longos períodos? Lembra daqueles dois pacientes que eu mencionei no início? Um se masturbava diariamente, o outro tinha parado há anos. Qual você acha que estava com problemas? Era o segundo. O que tinha parado? Deixa eu te explicar o que acontece na próstata durante a abstinência prolongada. Primeiro, estagnação de fluidos prostáticos. A próstata continua produzindo fluido, mas sem ejaculação regular, esse fluido fica parado ali. E fluido parado cria ambiente propício para inflamação, para acúmulo de substâncias que podem ser problemáticas. É literalmente como deixar água parada numa piscina sem circulação. Começa a criar algas, fica turva, vira problema. Segundo, redução da circulação sanguínea na região. Sem excitação regular, menos sangue flui para a próstata e para os órgãos genitais. Com o tempo, isso pode levar à atrofia do tecido, perda de elasticidade, problemas de função. Terceiro, enfraquecimento do assoalho pélvico. Aqueles músculos que sustentam a próstata e a bexiga precisam de ativação regular. Sem isso, eles enfraquecem. Resultado? Incontinência, gotejamento, problemas urinários. Eu tenho um paciente de 69 anos que parou completamente de se masturbar há 5 anos depois que a esposa faleceu. Ele achava que seria desrespeitoso à memória dela. Quando veio me ver, tinha a próstata aumentada, inflamada, PSA elevado, acordava 4, 5 vezes por noite para urinar. Não era idade. Era negligência. Por que os extremos são problemáticos? Porque o corpo foi feito para funcionar num equilíbrio. Muito de qualquer coisa sobrecarrega o sistema. Nada de alguma coisa atrofia o sistema. A próstata precisa de atividade regular para se manter saudável, mas não precisa de sobrecarga. Você já ficou longos períodos, meses ou anos, sem se masturbar? O que aconteceu? Comenta aqui. Então, depois de tudo que você viu, a pergunta que fica é: qual é meu equilíbrio ideal? E olha, a resposta está no seu próprio corpo. Ele fala com você o tempo todo. Você só precisa aprender a escutar. Deixa eu te dar os sinais claros de que sua frequência, seja ela qual for, está adequada para você. Sinais de equilíbrio saudável. Você se sente bem depois, tem energia durante o dia, dorme bem, não tem desconforto na região pélvica, o fluxo urinário está normal e forte. Você ainda sente prazer genuíno, consegue viver sua vida normalmente sem que isso domine seus pensamentos. Agora, sinais de que você está exagerando na frequência. Cansaço crônico que não melhora, queda de energia persistente, desconforto ou peso na região pélvica, dificuldade de manter ereção em situações reais, perda total do prazer, virou obrigação mecânica, isolamento social, pensar nisso domina seu dia. E sinais de que você está negligenciando demais. Dificuldade progressiva de ereção, acordar muito de noite para urinar, jato urinário cada vez mais fraco, sensação de bexiga nunca totalmente vazia, rigidez nos movimentos pélvicos, perda total de libido. Como adaptar conforme idade e saúde? Olha, se você tem 60 anos ou mais, a frequência ideal geralmente diminui um pouco comparado aos 30, 40. 1 a 3 vezes por semana costuma ser o ponto ideal para a maioria. Mas alguns se sentem melhor com diário, outros com semanal. Se você toma medicamentos, especialmente para pressão ou coração, precisa considerar isso. Se tem problemas de próstata diagnosticados, precisa seguir a orientação médica. A chave é: escuta teu corpo. Ele te diz quando está bom e quando está errado. Aquele meu paciente que se masturbava diariamente e estava com próstata perfeita? O corpo dele pedia diário e respondia bem. O que tinha parado? O corpo dele estava gritando por atenção através dos sintomas. Você sente que está no seu equilíbrio pessoal? Ou sente que precisa ajustar? Me conta nos comentários. Então, olha, a gente chegou até aqui e agora você tem a resposta completa sobre o que acontece com a próstata ao longo do tempo, dependendo da frequência. Vamos recapitular a verdade baseada em ciência e experiência clínica. Masturbação diária. Pode ser saudável para a próstata.
Sim, ao longo de meses, anos, até décadas, ela mantém a limpeza prostática, reduz inflamação, melhora a circulação, pode até diminuir risco de câncer. Mas só se feita com técnica adequada, gentileza, lubrificação e adaptação às mudanças do corpo. Abstinência prolongada. Pode causar problemas, sim. Estagnação de fluidos, inflamação, atrofia, problemas urinários. O corpo precisa de atividade regular. Mas não existe número mágico universal. Seu equilíbrio pode ser diário, pode ser 3 vezes por semana, pode ser semanal. O importante é que seu corpo responda bem, que você se sinta energizado, que não haja sintomas problemáticos. Protocolo prático de autocuidado, independente da sua frequência. 1. Use sempre lubrificante, especialmente depois dos 50, 60 anos. 2. Adapte a técnica. Gentileza aumenta com a idade. 3. Esteja presente, não faça no automático. 4. Observe os sinais do corpo. Energia, conforto, prazer. 5. Faça exames regulares com o urologista. Masturbação não substitui check-up. 6. Ajuste conforme necessário. Se algo não está bem, muda. E lembra, aqueles 2 pacientes do início? O que se masturbava diariamente com consciência estava com próstata impecável. O que tinha parado por anos estava com múltiplos problemas. A lição? Frequência importa, mas contexto importa mais. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu trago ciência real sobre saúde prostática e masculina toda semana. Deixa um comentário. Qual foi a descoberta mais importante desse vídeo para você? O que você vai mudar? E compartilha com outros homens que precisam saber disso. Conhecimento salva a saúde. Cuida de você.